Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. O nosso review de hoje ele é mais do que especial. Eu vou estar mostrando para vocês, falando um pouco, em rápidas palavras, para o vídeo não ficar muito longo, de um dicionário que, quando eu peguei ele em minhas mãos, eu tive a certeza que a sua forma, tanto de aparência física como de aparência literária, era tudo aquilo que eu imaginava quando eu vi ele sendo publicado na internet, sendo falado e discutido muito sobre a sua questão técnica e teológica, certo? Mas antes disso, eu quero te convidar para você estar conosco, se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito, tá bom? Aqui no meu lado esquerdo, na verdade é o seu lado direito, você se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, tá bom? Por que se inscrever? Porque toda vida quando você se inscreve, o YouTube ele vai te mandar notificações de nossos vídeos. Tem pessoas que acompanham nossos vídeos, mas não se inscrevem. Então, quando a gente lança um vídeo novo, essas pessoas não conseguem ter a notificação. Só vai saber depois de 3 dias, 4 dias que a gente lançou um vídeo. Então, quando você se inscreve no nosso canal, quando você está inscrito no canal, automaticamente o YouTube já sabe que você gosta do nosso conteúdo e o nosso conteúdo é relevante para você, então ele pega lá e te envia uma notificação, vai aparecer aí na tela do seu computador, na tela do seu celular, na tela do tablet, uma notificação que nós enviamos um vídeo, que nós publicamos um vídeo, tá bom? Então essa é a forma do YouTube trabalhar. E quando você curte, significa que você está gostando, o YouTube vê que é um conteúdo relevante, então envia para mais pessoas, porque tem pessoas curtindo aquilo o nosso trabalho. Então, quando você se inscreve e curte, você está nos ajudando, tá certo? Então, faça isso, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário sobre a obra que eu vou apresentar agora. Vamos para o nosso vídeo. No nosso vídeo de hoje, o nosso review, eu vou estar apresentando para vocês uma obra literária, eu vou afastar um pouco aqui, uma obra literária que é muito bem aceita no mercado brasileiro, mas também ela é um pouco criticada, não só essa obra, mas sim o seu autor. E sobre essa crítica que algumas pessoas fazem, eu vou deixar para o final do vídeo, para mim poder falar alguma coisa, alguma visão minha sobre o autor. Mas primeiro eu quero apresentar a obra do Dr. Russell Norman Champlin. Eu estou falando do Novo Dicionário Bíblico Champlin, que é um dicionário publicado pela editora Ragnus, que é uma editora que tem publicado todas as obras de alto teor de qualidade do Dr. Champlin, tá certo? Esse novo dicionário ele é completo, prático, exegético e indispensável. Essa é a indicação que a editora coloca. Eu vou ler aqui a indicação na capa traseira dele, que diz assim: o novo dicionário bíblico Champlin foi idealizado para fornecer um panorama abrangente de personagens, termos, palavras mais comuns utilizadas tanto no Antigo como no Novo Testamento, bem como oferecer um breve pano de fundo de cada livro da Bíblia, com especial atenção ao Antigo Testamento. Também foram incluídos termos filosóficos e antropológicos e outros que possam contribuir com a pesquisa e com o enriquecimento da cultura daquele que utiliza. Característica desta obra: ela tem cerca de 1.500 verbetes, mais de 300 verbetes novos em imagens, evangélico e ecumênico na sua perspectiva, elaborado pelo Dr. Russell Norman Champlin, autor do Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo e da Enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia. Essa obra, quando eu vi ela sendo publicada, vou deixar de lado aqui, quando eu vi essa obra sendo publicada, na verdade na internet, ela não é uma obra nova, não é um lançamento novo, mas quando ela foi publicada na internet, eu fiquei um pouco encantado, porque eu gosto muito da forma que o design é trabalhado nos produtos literários, principalmente. A gente sabe que a capa de um produto é a primeira impressão de venda. Então eu achei muito interessante, porque está indo na mesma pegada que foi a atualização dos comentários versículo por versículo. Antigamente os comentários do antigo eram vermelhos e um pouco escuro, uma capa, quase uma capa de Bíblia, assim vamos dizer. E o novo era azul, um pouco mais pro lado escuro, Já nessa nova atualização, algumas pessoas já devem ter visto, eles modificaram, eles colocaram uma capa como esta aqui, que é uma capa de brochura, não uma capa de Bíblia, mas uma capa de papelão, certo? Uma capa de papelão, e com um design mais um pouco moderno, O antigo ainda é vermelho, mas agora o vermelho um pouco mais claro,
né, com os nomes brancos e alguns detalhezinhos aqui, como volume 1, volume 2, né, com um círculo e o número por dentro. E o Novo Testamento colocou um azulzinho mais claro, com o mesmo material da capa de papelão também, com o nome branco, certo? Então houve uma modificação na capa, como também houve uma modificação dentro dele, tá certo? Eu vou estar trazendo ele aqui para nós fazermos uma apresentação. Eu não tenho mais, um amigo meu tem, eu vou estar trazendo os 2 volumes para a gente poder fazer a apresentação, mas houve uma modificação também na diagramação do comentário bíblico, versículo por versículo do Champlin, tanto do Novo como do Antigo Testamento. Então, assim, a filosofia também, né? A enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia, né? Ela também foi modificada com o mesmo material. Então, o dicionário eles publicaram com o mesmo material que está vindo já com a marca Champlin, vamos dizer assim, né? A Agnus está trabalhando com o mesmo material, que é uma capa de papelão, um design muito bem chamativo, você consegue entender o nome aqui, né, o que mais expressão Champlin aqui você consegue entender muito bem. E a sua contracapa aqui, na verdade a traseira, né, da capa desta obra, ela também vai com a mesma pegada com a capa da frente. Então é como se fosse um papel em cima do outro, né? Então aqui é aquele detalhe muito bem atualizado. Isso faz a diferença? Para mim faz uma grande diferença mesmo na hora de você olhar o produto, na hora de você pegar o produto. A diagramação desta obra foi também na mesma pegada que as obras do Dr. Russell Champlin foi lançada, a mesma pegada, ou seja, a mesma diagramação, a mesma fonte, né, o mesmo tamanho de fonte, utilizado o mesmo papel, então você tem o mesmo material, você pode observar aí, ó, é o mesmo material, né? Tem um verbetes em negrito e a explicação do verbetes está em formato de outra fonte normal que não é negrito, tá bom? Mas é muito confortável de ler. Algumas pessoas dizem que é pequena leitura, mas é muito confortável de ler. Eu consigo entender o que está sendo expressado aqui, tá certo? Eu consigo entender normalmente. Ele vai trabalhar com a mesma pegada que os outros dicionários trabalham. Isso já com certeza vem da herança ali do Aurélio, né? Eles colocam um tema específico em cima, por exemplo, Egito, vai ter a palavra Egito. Então, entre 2, 3 folhas você vai encontrar a palavra verbete Egito na página e a sua explicação. Então, em cima vai ter sempre um nome de destaque, né? Aqueles nomes mais procurados, como qualquer outro dicionário bíblico também trabalham desta forma. Outra questão muito bem interessante que eu achei que deste dicionário é que ele vai trabalhar de uma forma muito bem acadêmica. Por exemplo, eu vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês a página onde vai falar de Davi. Veja que o Champlin sempre gostou de trabalhar com figuras, né? A didática dele, ele foi um professor, né? Ele foi um grande professor. Algo que eu quero falar aqui do Champlin antes de apresentar isso aqui de Davi é que Champlin, ele era um americano que veio para o Brasil. Ele diz em sua entrevista que desde da sua 8ª série ele tinha um sonho de estar no Brasil, ser missionário aqui no Brasil e ser professor também no Brasil, e ele conseguiu morar aqui há mais de 50 anos. Não só ele, a sua mãe também veio para cá como missionária, morreu aqui, foi enterrada aqui no Brasil. Alguns dos seus filhos se casaram também aqui com brasileiras. Então é algo que ele tinha amor por nossa pátria. Então as obras do Champlin, você vai ver que ele vai escrever na sua ótica da nossa brasileira, né? Da nossa latino-americana, aquela ótica mais elaborada, da forma que a gente consegue trabalhar o evangelho, né? A pregação do evangelho aqui no nosso cotidiano. Então é uma obra que você tem que dar valor por conta disso. Ele é um americano, mas que tinha um coração brasileiro, vamos dizer assim. Então aqui na questão de Davi, o que é interessante é que ele vai trazer a tabela de genealogia da família de Davi, certo? Ele vai falar desde Eliabe, vai até Abigail, aí vai falar de Joabe, Abisai, né? Azael. Aí depois ele vai falar das esposas de Davi, vai fazer aqui 3 quadros das esposas de Davi. Você vai falar das esposas da vaqueações, esposas em Hebron, esposas em Jerusalém. Aí ele entra com a questão de Davi, né? Ele vai falar primeiro relações geológicas, história e anterior, né, sobre Davi. Depois ele vai falar das relações tempeosas com Saul, né?
but the second time I have controlled the match. Tempestuosos com Saul, depois ele vai falar de Golias, depois ele vai falar da fuga, depois ele fala da vida de fugitivo, depois ele vai falar da morte de Saul, aí fala do reinado de Davi, aí vem primeiro ano do reinado de Davi, segunda conquista dos estados circunvizinhos, aí depois ele vai falar na quarta parte instituições e obras, né? Davi estabeleceu a cidade dos levitas, as 6 cidades de refúgio, Jerusalém, estabelecimento da mosca sacra, o intuito de edificar o templo. Aí na quinta parte, os outros eventos notáveis, um ato de misericórdia, os grandes pecados de Davi, a revolta de Absalão, o recenseamento, a eira de Araúna, a rebelião de Adonias, o rei Salomão e a morte de Davi. E por sexto, Davi e a Bíblia. Ele vai fazer aqui uma apresentação muito interessante sobre as passagens de Davi, uma das principais passagens de Davi e das Escrituras. E em sétimo ele vai falar do caráter espiritual de Davi. Então termina aqui no caráter espiritual de Davi, aí ele continua sobre a expressão verbete de Davi, ele vai a cidade de Davi, aí a torre de Davi, né? Ele termina nessa questão, mas sobre Davi ele vai terminar no caráter espiritual de Davi, aí tem a sua bibliografia. Então isso daqui, tudo que eu li, irmãos, é o que faz parte do verbete, tá bom? Aquilo que está em negrito. Tudo que eu li é aquilo que está em negrito. Então o interessante é que a gente tem aqui só sobre Davi 3 páginas, né? Só sobre Davi a gente tem aqui mais ou menos aqui 3 páginas. Então não é um simples dicionário, não vai te dar significado de nome, só simplesmente significado de nome. Ele vai trazer um pensamento teológico em cima daquilo ali. Um pensamento teológico. Então isso vai te ajudar bastante. Você, além de entender o nome, o significado do nome, você vai conhecer um pouco da história. E não é só sobre Davi. Vai falar sobre Elias, vai falar sobre Eliseu, vai falar dos personagens bíblicos, vai falar também de alguns homens de paz da igreja, de alguns homens que fizeram a diferença, algumas biografias de, por exemplo, Martyn Lloyd-Jones. Tem uma biografia de Martyn Lloyd-Jones, tem uma biografia do Richard Backs, tem uma biografia do Jay Park, tem uma biografia também de João Calvino. Então ele vai trabalhar dentro dessas biografias. Como surgiu esse dicionário? No comentário versículo por versículo, tanto do Antigo como do Novo Testamento, o Champro já tem um dicionário nele, inclusivo nele, certo? Para quem conhece a obra sabe que aquela obra ela é completa, tá bom? Infelizmente algumas pessoas que não lerem a obra e não estudam, aí começam a falar besteira, né? Vamos dizer assim, começa a dizer que a obra não é muito boa, que a obra tem heresia, né? Que a obra tem que ser jogada fora, mas isso é tudo besteira deles, é porque eles querem ler com um olhar crítico, eles não estudam, certo? Porque ali o Champro, o comentário versículo por versículo, é uma obra completa que você vai ter significado do original, você vai ter significado da interpretação exegética, da hermenêutica, você vai ter um dicionário, isso tudo incluso só no estudo da passagem. A introdução do Champro é perfeita dos livros que ele vai fazer, certo? Então isso é interessante. Então o que foi que a Agnes fez? Ela juntou aquilo que estava lá, os 1500 verbetes que tinham no dicionário do Antigo e do Novo Testamento do Champro, e o Dr. Norman Champro, antes dele falecer, ele acrescentou, né? Ele acrescentou mais 300 verbetes e imagens que não tinha no dicionário. Então você tem o dicionário que estava no comentário, 1500 verbetes, com mais 300 novos verbetes que não tinha naquela obra, foi feita pelo Dr. Norman Champro para ser elaborado para esse dicionário, tá bom? Então eu ia falar do autor. Para mim o autor, ele foi um grande teólogo, um grande homem de Deus. Ele tinha um pensamento ecumênico, sim, ele respeitava muitas religiões, tinha amizade com algumas religiões, ele não era muito crítico, isso daí é uma verdade, é tanto que ele vai trabalhar sempre nas suas obras uma parte teológica, outra parte ecumênica, né? Ele vai falar muito da filosofia, da antropologia, né? Sociologia, então ele vai utilizar muito esse requisito, porque é um grande estudioso, né? Passou mais de 30 anos ensinando aqui no Brasil, só aqui no Brasil, mais de 30 anos ensinando na USP, entre outros por aí, entre outras faculdades e universidades aqui no Brasil, tá bom? Então é uma obra indispensável. O comentário versículo por versículo é uma obra indispensável. A enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia é uma obra indispensável. E esse dicionário também é uma obra indispensável. Existem algumas questões que a gente tem que questioná-las
Claro que existe. Todo teólogo ele tem que ser questionável. Todo teólogo. Não existe aquele, porque é pentecostal, vou aceitar tudo. Não, tem que ler. Porque ele é reformado, vou aceitar tudo. Não, você tem que questionar, né? A única coisa que é inerrante às escrituras. Teologia, ela é falha. Teologia, ela é falha porque é feita pelos homens, certo? É feita pelos homens, ela é falha. Então você tem que estar lendo, certo? E tirando para si aquilo que vai te edificar espiritualmente. Aqui tem muita edificação mesmo, tá bom? Outra questão, por que eu devo usar um dicionário bíblico? É simples, você tem que ter o maior número possível de dicionário bíblico, mas dicionário bom, não estou falando de dicionário rasteiro, estou falando de dicionário bom. Eu tenho em minhas mãos o do Champlin, Agnus, eu tenho outro da Agnus, novo dicionário de teologia, aqui é exclusivamente para falar de termos teológicos. Se você vai dar uma palestra, se você vai dar um seminário sobre teologia, você tem que ter esse dicionário aqui, exclusivamente teológico. E também tem aqui embaixo o Wycliffe, que é da CPAD, um dos grandes dicionários da CPAD que você também deve utilizar. Então, quantos maiores dicionários que você tiver, muito melhor vai ser. O Vini, você adquire o Vini, você tem vários dicionários que você pode sim estar adquirindo porque vale muito a pena, tá bom? Então, a minha dica de hoje é esse aqui. Novo dicionário bíblico Champlin. Um dicionário exegético, hermenêutico e indispensável para a sua leitura, da editora Agnus. Você pode estar adquirindo aí e você não vai se arrepender, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Você que ficou conosco até o final, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.